Então, seguinte, como eu falei, a gente vai falar sobre o Simple Past. Primeira coisa, o Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, ele é um dos tempos verbais do inglês, pessoal. Ele, no caso, se a gente for falar em português, ele é equivalente ao passado simples de língua portuguesa, como a própria tradução já nos fala, né? Bem tranquilo. Tipo, como a gente vai saber quando usar, professor? O Simple Past ele é usado para indicar ações no passado. Então, ações que já foram concluídas. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, ou que começaram e terminaram no passado, então que já foi. E seguinte, o importante aqui é a gente entender que no Simple Past a gente vai ter uma coisa que vai ajudar bastante, é a gente entender a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares, porque não sei se todo mundo já está por dentro, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, passar uma frase da forma do Simple Present, do presente simples, para o passado simples, que é o Simple Past, a gente precisa fazer algumas mudanças nessas frases, como por exemplo nos verbos ou às vezes até nos auxiliares. Nos auxiliares já vou passar para vocês, mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre os verbos. Daqui a pouco eu já vou abrir aqui para vocês a minha tela para vocês conseguirem acompanhar melhor, tá bom? Primeiro eu vou falar um pouquinho. Mas, tipo, resumindo bem fácil, para ficar bem fácil para vocês, como a gente consegue diferenciar os verbos regulares dos verbos irregulares? Quais são as diferenças? Primeiro, os verbos regulares, a gente consegue usar, vamos dizer assim, umas regras para conseguir passar essas palavras, esses verbos, da forma do presente para a forma do passado. Então, quando a gente conseguir utilizar um tipo de regra, que a gente vai ver daqui a pouco, que são 4 regras que a gente tem para conseguir passar esses verbos do presente para o passado, esse verbo vai ser um verbo regular. E quando a gente achar aquele verbinho que a gente não consegue mudar de acordo com as regras, e sim ele vai ficar escrito da mesma maneira, vai mudar a pronúncia, ou então ele vai mudar de alguma outra maneira que não vai seguir nenhuma regra, esse sim é um verbo irregular, ele não segue nenhuma regra, tá bom? Então, seguinte, por enquanto, ok? Já querem que eu. Acho que eu já vou começar mostrando aqui para vocês, então, as regrinhas para ficar mais fácil. Eu tento lembrar de alguns verbos. Um segundo que eu já vou abrir aqui para vocês. Tá todo mundo aí, né? Dá um sim, por favor. Sim? Ok, então. Então preste atenção que eu vou ligar aqui minha câmera. Câmera, na verdade, ó. Tela. Só me dá um ok, por favor. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Então, ok. Então, vamos lá, pessoal. Antes de a gente ver a atividade, né? Como eu estava falando para vocês sobre os verbos regulares. Os verbos regulares, como eu acabei de falar, a gente vai saber diferenciá-los dos verbos irregulares, porque a gente vai conseguir usar as regras. Professor, que regras são essas? Que é isso? São essas aqui que a gente está vendo aqui. Só primeiramente, vocês conseguem visualizar isso aqui tranquilo ou querem que eu aumente um pouco a letra? Se for necessário, eu consigo aumentar aqui a letra para vocês enxergarem melhor. Dá um feedback aí como que tá. Tá ok a letra nesse tamanho? Ou querem que eu aumente? Se não me engano, pelo celular você consegue dar um zoom no vídeo pelo Google Meet. Não tenho certeza, mas foi me falado que você consegue dar zoom pelo celular. Pelo computador eu já não sei. Estão conseguindo ver minha tela certinho aqui então? Tá bem de boa para conseguir enxergar ou querem que... Não tô vendo muito? Então é o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho aqui, sem problema. Sim, eu acho que já tá bom, né? Só me dá um ok, por favor. Se precisar, aumento mais também, não tem problema. Sim, tá bom? Alô? Oi? Sim, tá bom? Ok, então, vamos lá. Então, pessoal, seguinte, não lembro se a gente já chegou a ver isso aqui na sala de aula, acho que sim até, mas não tem problema, vamos rever.
Primeiramente, aos verbos regulares terminados com E, acrescente somente o D no final do verbo, como a gente está vendo aqui nos exemplos. To love, to lie, to arrive, to like. To love, a tradução aqui no lado, amar, fica loved, com o D no final. Pessoal, preste bastante atenção na pronúncia. Não vai falar loved, tá bom? Loved. Você meio que dá um corte ali no D para fazer a pronúncia um pouco melhor. To lie, mentir, lied. To arrive, chegar, arrived. To like, gostar, liked. Então, presta bastante atenção. Verbos regulares, não os irregulares. Os verbos regulares, então, que terminem com a letra E, a gente só vai adicionar a letra D no final do verbo. Bem fácil, bem tranquilo, né? Então, verbos terminando com a letra E, a gente vai adicionar o D. Por exemplo, o verbo também que a gente não tem aqui, mas posso falar para vocês, o verbo to dance, dançar. A gente coloca o D, aqui, eu vou escrever aqui para você ficar um pouco mais fácil. Dance, to dance, dançar. A gente só coloca o D, danced, dançou. Ok? Então, seguinte, segunda regra. Os verbos regulares terminados em consoante, vogal mais consoante, no caso a famosa CVC, ou sanduíche de vogais que a gente fala, ele se duplica a última consoante e acrescenta-se o ED. Então, olha lá o exemplo. Stop, parar. Stopped. A gente tem as últimas três letras, pessoal. Presta atenção, são sempre as últimas três letras, não as primeiras nem as no meio. As últimas três. Então, últimas três letras, caso a gente veja que são consoante, vogal, consoante, CVC, a gente vai, repete a última letra e adiciona o ED. Então, stop, stop. A gente vê que adicionou mais um P e o ED, ok? Estão conseguindo me ouvir direitinho aí, né? Eu tenho certeza, quando fica muito tempo em silêncio é estranho, então só para confirmar que tá todo mundo ok. Ok, dando continuidade então. Tá? Então vamos lá. Então, mesma coisa aqui para os outros verbos que a gente está vendo. Control, controlar, controlled. Só adicionou a última letra, repetiu e adiciona o ED. Bem fácil, bem tranquilo, pessoal. Control, controlar, controlled, controlou. Plan, planejar, planned. Só adicionou o N, repetiu o N, desculpa, e adicionou o ED. Então, bem tranquilo, bem fácil mesmo. Prefer, mesma coisa. F, consoante. E, vogal. R, consoante. Repetiu o R e adicionou o ED. Bem tranquilo. Depois, aos verbos terminados em Y, precedido de consoante, então, antes do Y, como assim, professor? Precedido de consoante. O verbo que terminar em Y e antes desse Y a gente vê uma consoante, então a última letra antes do Y for uma consoante, como aqui, por exemplo, study, worry, cry e try, a gente vai fazer o seguinte: retira-se o Y para acrescentar o IED. Então aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque alguns verbos, como por exemplo, o bem famoso jogar, brincar, tocar, que seria to play, ele também termina em Y, pessoal, mas ele termina em Y. Eu vou fazer aqui played. Opa, eu vou fazer isso? Não, por quê? Porque olha aqui, antes do Y a gente tem uma vogal, não uma consoante. Então, certo? Played, ok? Presta bastante atenção, não pode errar aqui, tá bom? É coisa bem fácil, acho que coisa que com prática bem rápida a gente consegue pegar bem fácil isso aqui mesmo. Então, verbos terminados em Y, precedidos de consoante, precedido, que palavra é essa? Que antes do Y, a última letra seja uma consoante, a gente retira o Y e acrescenta o IED, bem tranquilo, bem fácil, como a gente está vendo os exemplos. To study, estudar, studied. To worry, preocupar-se, worried. To cry, chorar, cried. To try, tentar, tried. Então, todos esses daqui terminam com Y, menos o play, né? Terminam com Y. A gente, e também são antes do Y, precedido de um consoante, de uma letra consoante.
a gente vai tirar o y e acrescentar o ied, ok? Bem tranquilo, bem fácil também. E depois, aos verbos terminados em y, precedidos de vogal, acrescenta-se somente o ed. Então, aqui, como falei para vocês do play, a gente adiciona o ed. Todos os verbos que não. Até, desculpa, eu errei ali em cima, coloquei o ied sem querer, tá bom? Era só com ed, desculpa. Peraí. Então, seguinte, todos os verbos que eles não se encaixarem aqui na primeira, na segunda e na terceira regra, pessoal, a gente vai adicionar ele para a quarta regra. Então, se ele não conseguiu encaixar em nenhuma, não se esquecendo, é claro, bem importante, os verbos que não se encaixaram em nenhuma das três regras, que são verbos regulares. Aqui, ó, verbos regulares. Os irregulares são de outra maneira. Mas todos os verbos regulares que não se encaixarem em nenhuma das outras regras ali, eles vêm aqui para o final da última regra. Aos verbos terminados em y precedidos de vogal, ou algum outro, como por exemplo, follow, que follow, a gente pode ver que a letra L é uma consoante, a letra O é uma vogal e a letra W é uma consoante. A gente vai fazer isso aqui? Não. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai tornar o ED. Palavras que terminam com um W ali, a gente não repete. Tá bom? Próxima aula vou tentar trazer mais palavras que terminando, que vão se encaixar nessa regra. São algumas, não muitas, tá bom? Então, as palavras que terminarem com a letra Y, ou que não se encaixarem, no caso, as palavras, os verbos regulares, que não se encaixarem em nenhuma dessas últimas regras que a gente viu ali em cima, as últimas três, a gente vai simplesmente adicionar o ED, pessoal. Bem tranquilo, bem fácil, tá bom? Alguma dúvida, então, com os verbos regulares e verbos irregulares? Alguma dúvida? A série entendeu? O resto do pessoal, cadê? Tá todo mundo aí ou tá só? Acho que não. Tá, você acha que não, mas não tem certeza. Me ajuda. Se você tem dúvida, você tem dúvida. Se não, não tem. Se tiver dúvida, pode perguntar qualquer que seja. Nem que eu precise falar tudo isso de novo. Não tem problema algum, pessoal. A gente tá aqui para tirar dúvida. Explicar um pouco mais? Tudo bem, então vamos lá. Novamente. Tá, mas você pode me falar então pelo menos onde você ficou com mais dúvidas? Se foi em tudo mesmo que você não estava prestando atenção aí? Ou você não, você se perdeu em alguma das partes que eu tô falando muito rápido? Se eu já falando muito rápido também, pode avisar que eu falo um pouco, tento falar um pouco mais devagar. Você ficou com mais dúvida em alguma das regras, se foi na parte dos verbos regulares, um pouco mais pro final, tá bom então, vamos lá. Primeiro, lá em cima, já voltando lá do começo, sem problema para não ter erro, chegar só no final e ficar com dúvida no começo também. A gente no Simple Past, a gente tem que entender que temos tanto os verbos regulares quanto os verbos irregulares. Primeiro passo, a gente ter isso. Verbos regulares e verbos irregulares. Outra coisa, eles têm diferenças. Mais importante delas, que a gente tem que entender. Como a gente está vendo aqui que são quatro regras, para cada verbo vai ser uma regra, a gente tem que entender o seguinte: verbos regulares, a gente sabe que são regulares porque a gente consegue usar essas regras, pessoal. Os verbos irregulares são aqueles verbos que, na hora de a gente passar do presente para o passado, como a gente está vendo aqui o dance, danced, a gente não segue uma regra. Deixa eu pensar aqui o verbo cut, por exemplo. Deixa eu escrever aqui em cima aqui dos verbos regulares. Opa, segundo. E o verbo cut. Deixar um espaço a mais para você não confundir. Quando a gente vê o verbo cut, cortar, eu vou pensar, pô, olha aqui, C, consoante, U, vogal, T, consoante. Porém, ele é um verbo irregular, pessoal. Ele não se encaixa nas regras. Professor, mas poxa, aí é difícil. Como que eu vou conseguir saber quando que um verbo é regular ou ele é irregular? Pessoal, geralmente aqui, olhando para os verbos, a gente já sabe que eles são regulares ou irregulares. Mas como assim, professor? Olhando, eu não tenho como guardar um livro na minha cabeça e lembrar tudo, decorar tudo. Realmente, não tem. Mas aí vai de cada um ter a vontade, no caso, e ir atrás e procurar
estudar os verbos, porque aqui já é uma questão de vocabulário, pessoal. A gente ter o vocabulário e conseguir lembrar. Porque, na verdade, não é lembrar, decorar. Que você, automaticamente, ao passar do decorrer dos anos, você já vai conseguir lembrar disso aqui de qualquer maneira. Isso aqui já meio que vai junto. No começo é um pouco difícil, eu sei, mas depois é bem tranquilo. Algumas palavras você nem vai, é regular, isso aqui é regular. Você já vai automaticamente usar as regras, ou então colocar da forma do passado ou do presente, bem tranquilamente. Como, por exemplo, cut, a gente sabe que fica cut também no passado. Ele não muda. Deixa eu pensar em algum outro verbo aqui um pouco mais tranquilo, que já seja um pouco mais conhecido. Verbo irregular. Que como eu falei, né, pessoal, verbos irregulares, eles não seguem uma regra. Eles não seguem nenhuma dessas regras que a gente está vendo aqui. Então, ele vai mudar de uma forma aleatória. Ele pode desde simplesmente, por exemplo, trocar uma letra, como por exemplo, hum, ah, do. Do, se fosse levar pela regra, dude. Não, não é assim. A gente muda para did. Ou, por exemplo, ahn, o verbo eat, bem conhecido, o verbo eat, comer. A gente sabe que ele não fica isso aqui. Ele é um verbo irregular. Ele troca as ordens das palavras, fica ate. Então, eat, ate. Mais umzinho aqui só para a gente ver. O verbo conhecer, meet. Como aqui o Google Meet, que a gente está usando, né? O verbo conhecer. Meet. No passado a gente vai ter que mudar, ele vai mudar de uma maneira que a gente não vai seguir nenhuma regra e é bem diferente também. Olha que legal, bem interessante. Meet, met. A gente tira uma letra ao invés de adicionar alguma. Então, estão conseguindo acompanhar aqui? Fica muito tempo sem olhar o chat aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando. Seria legal se vocês também conseguissem usar. Vocês estão pelo celular ou pelo computador, não sei. Se conseguissem falar pelo microfone, pessoal, sem, não precisa ter vergonha. Porque eu não tenho que ficar voltando aqui para ler o chat e parar um pouco a aula, tá bom? Mas caso não tenha como, não tem problema também que eu volto aqui. Só uma maneira mais fácil pra gente, tá bom, pessoal? Então, voltando lá. Então, verbos irregulares, desculpa, a gente não tem uma regra. Sei lá, tem vários. Begin, a gente também muda, began, não tem nada a ver, não segue nenhuma regra. Ou, por exemplo, o verbo break, de quebrar, fica broke, nada a ver, a gente não segue nenhuma regra, mas muda. Ou o verbo lose, perder, lost, entendeu? Não segue uma regra. Ah, professor, mas que coisa doida. Como que eu vou lembrar disso aí? Como que eu vou saber como que é? Pessoal, infelizmente aqui a gente vai ter que. É uma questão mais de vocabulário. Então você vai ter que estudar e, de acordo com o texto, a atividade que você fizer, você vai acabar se habituando a esses verbos irregulares, tá bom? Isso aqui, infelizmente, não tem como falar para você. Ah, é só você lembrar aqui do, did. Ah, porque o do termina com o. Não, não tem. Ele vai mudar, pode ver que nem esses verbos aqui que eu mostrei para vocês, cada um muda de uma maneira diferente. O do, passando para o did, ele não tem nada a ver com did, só tem um D na primeira letra. Mas do passou para did. Eat, ate, a gente meio que fez uma inversão das palavras, o E foi lá para o final. Meet, met, a gente tirou uma letra. Begin, began, a gente trocou uma letra, trocou o I pelo A. Break, broke, nada a ver a palavra uma com a outra. E lose, lost. A gente tira uma e adiciona outra, né? Então aqui, infelizmente, não tem como eu falar para vocês, ah, pessoal, tem uma regrinha aqui, a palavra que terminou com a letra T vai mudar, ou a palavra que terminou com a letra E vai ser mudada também, nos verbos irregulares, tá bom? Não tem uma regra, pessoal, ele só vai mudar e você, infelizmente, vai ter que meio que decorar isso aqui. Isso aqui é com o tempo. Então, ok, verbos irregulares. Voltando aos verbos regulares, segundo que minha voz está começando a falhar já, um pouco de sede. Então, os verbos regulares. Verbos regulares são aqueles que a gente consegue seguir um modelo, uma regra. Como, por exemplo, na primeira, os verbos regulares terminados com a letra E, a gente acrescenta somente o D no final. Como, por exemplo, dance, leave, love, like, etc. A gente vai lá e adiciona a letra D no final. Todos esses verbos que eu falei
eles terminam com a letra E, bem fácil. Os verbos regulares terminados em consoante mais vogal mais consoante, a CVC, a sanduíche de vogal, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED. Como, por exemplo, aqui, stop, control, plan, prefer. Todas essas palavras, a gente vai ter que prestar atenção que a gente vai repetir a última consoante e adicionar o ED. Preste bastante atenção. Essas consoante, vogal consoante, ela se encaixa somente lá no final da palavra, não pode ser no começo. Preste atenção, olha aqui. Stop são as últimas três letras. Control, últimas três letras. Plan, últimas três letras. Prefer, últimas três letras. Então, não são as primeiras, são as últimas três. Consoante, vogal consoante. Tá bom? Mas como eu já falei para vocês, tem alguns casos como a palavra, o verbo follow, seguir. Ele A gente só adiciona o ED, ele não se encaixa nessa regra. Então preste bastante atenção, isso aqui também é coisa que a gente vai ter que lembrar. Próximo. Aos verbos terminados em Y, precedido de consoante. Como eu falei, antes do Y vem uma consoante. Study, worry, cry, try. A gente vai tirar a letra Y, a gente retira ela e acrescenta o IED. Então, study, studied, worry, worried, cry, cried, try, tried. Então, lembrando, sempre os verbos terminados em Y, porém, preste atenção na última letra antes do Y. Worry, antes do Y vem a letra R. Study, antes do Y vem a letra D. Cry, try também a letra R. Então, a gente tira o Y, retira ele e acrescenta o IED. Porém, preste atenção, se for uma vogal antes do Y, você não segue essa regra. Como eu já mostrei para vocês do play, que ele já se encaixa, então, na quarta regra. Os verbos terminados em Y, precedidos de vogal, não necessariamente só essa regra aqui, são mais, como follow, que eu já mostrei lá em cima, termina com W, a gente não repete o W. Então a gente não vai repetir o W, a gente adiciona ele aqui na quarta regra. Apenas adiciona o ED. Enjoy, enjoyed, stay, stayed, play, played e follow, followed. Ok? Alright? Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo aí? Ok. Então, primeira parte, então, que a gente, como eu falei para vocês, a gente está vendo aqui os verbos regulares e irregulares. Outra parte muito importante no Simple Past é também do verbo to be. Porém, lembra, o verbo to be a gente já está cansado de ver, que a gente já viu ano passado, já viu um pouco esse ano, e também vai ver novamente. Porém, cada ano ele muda um pouco, né? Esse ano, no sétimo ano, a gente vai estar vendo o verbo to be no passado, pessoal. Não se preocupa, se ele já era fácil no presente, imagina no passado. Mas por que que o professor está falando isso? Porque, lembra, no presente eram três auxiliares: is, am e were. Agora são dois. Quais dois, professor? Primeiro, só deixa eu escrever. Opa, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a gente lembra dos pronomes, né? I, you, he, she, it, we e they. Isso aqui eu nem preciso falar para vocês de novo, né? Todo mundo já lembra todos eles. E lá no presente a gente tinha am, is e were. Agora no passado, olha que legal, a gente só tem. Opa, a gente só tem was e were. E mais fácil do que isso aqui ainda, do presente, a gente só tem que entender o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai usar para os pronomes no singular e o outro para os pronomes no plural. Tá, professor, mas olha aqui, aí o professor me confunde. O you a gente usa tanto para o singular quanto para o plural. Qual que eu vou usar? Plural. Então a gente lembra sempre you
a gente vai considerar ele como plural, mesmo ele sendo singular e plural, ao mesmo tempo sendo a mesma escrita e a mesma pronúncia. Não se esqueçam disso. Então, was e were. Was sendo para os pronomes no singular e o were para os pronomes no plural. Pessoal, um segundo que eu vou pegar um copo d'água que já está começando a minha garganta, mas já volto, rapidinho. Enquanto isso, se alguém quiser ir anotando o que está escrito aqui, rapidinho, já volto já. Ok. Então, novamente, como eu estava falando, somente se ligar no seguinte: são apenas dois auxiliares. Um a gente usa no singular, o outro a gente usa no plural. Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Já que tá todo mundo ok, então aqui, só pra gente lembrar então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, he, they were. Verbo, os pronomes no singular, a gente usa o was, e os pronomes no plural, a gente usa o were. Lembrando que o tanto mesmo sendo você e vocês, a gente considera ele como plural no todo, tá bom? Então a gente sempre vai usar ele nas regras como plural, não como singular. Ok? Para quem quiser anotar isso aqui também é bem legal. Ou então, opa, não, o quê? Não, o quê, pessoal? Não entendeu? O que que foi? Desculpa, me perdi aqui. Oi? Ah, nenhuma dúvida. Ah, ok. Ok, obrigado. Então, seguinte, já que essa parte está tudo ok, vamos lá então para as atividades que já estão lá no site, como eu falei. Demorou um pouco, mas já estão lá. Aqui na primeira atividade, pessoal, mesma coisa está aparecendo aqui para mim, está aparecendo lá para vocês. Só deixa eu dar uma aumentada um pouco aqui na letra para ficar um pouco mais fácil de vocês conseguirem enxergar. Segundo. Então, vamos lá. Primeira atividade. Opa! Primeira atividade, pessoal. Completar as frases usando o passado simples ou simple past dos verbos entre parênteses. Basicamente isso. Claro que é o seguinte, você vai ter que olhar se esse verbo é regular ou irregular. Se esse verbo for um verbo regular, você vai usar as regrinhas que a gente acabou de ver, que ali são as quatro. Verbos terminam com E, a gente adiciona o D. Verbos terminam com Y, que antes desse Y vem uma consoante, a gente retira, coloca o ID. Verbos com consoante, vogal consoante, a gente repete a última letra e adiciona o ED. Ou então algum verbo que não se encaixe em nenhuma dessas três regras, ele vai acabando sendo apenas utilizado o E e o D no final desse verbo. Depois de você saber tudo isso, você vai vir aqui nessa atividade e vai ver. Begin é um verbo que eu dei exemplo ali, ele é um verbo, opa, é um verbo irregular. Então você vai ter que ver como ele vai ser usado nessa frase. Porque não é basicamente você chegar aqui e colocar, begin está entre parênteses, então begin. Não. Você tem que passar esse verbo que está no simple present para o simple past. Então vai ter que usar daquela explicação que eu acabei de falar para vocês.
Por isso que eu falei, se caso ninguém tenha feito isso, eu posso voltar ali e vocês baterem uma print ou então copiarem. Então, aconselho você bater uma print para ser um pouco mais rápido, na verdade. Tá bom? Então, begin, a gente passa para o passado e coloca na frase. Mesma coisa com os outros verbos. Make, get, travel, give. Bem fácil, pessoal. Bem fácil mesmo. Então, a primeira atividade, todo mundo ok? Ei, Oi, oi, quem me chamou? tudo certo. Tudo certo? Sim, Ok, então vamos continuar. Qualquer dúvida, por favor, sinalizem. Então vamos lá. Na número 2. Read the sentences and choose the appropriate form of the simple past. Leia as frases e escolha a forma apropriada no passado simples. Você vai ver aqui entre as duas aqui, os dois verbos. Fall, fell, ou won, wind, ou was e wased. E você vai escolher o que você acha que é o certo. Depois aqui embaixo você vai sinalizar quais dessas opções é a correta. Dessas ordens, no caso, a número 1 é was, a número 2 é felt, a número 2 é wind. Você vai ver aqui qual é a opção correta. Lembrando, professor, estou com dúvida, eu não lembro esse verbo, ou não lembro was, não lembro fell, não lembro found, não lembro se é um verbo regular ou irregular. Você vai procurar esse verbo, vai usar a regra. Se você ver assim, não, esse verbo aqui não é. Então você vai e procura, por exemplo, uma lista, se você não lembrar do verbo, uma lista de verbos irregulares. Eu ainda não, como a gente teve a paralisação, a gente não teve como, eu não passei essa lista para vocês. Mas se não me engano, vocês têm essa lista no livro na apostila de vocês. Eu lembro que ano passado tinha, acredito que esse ano também. Lá no final do livro, provavelmente você vai ter uma lista muito grande de verbos irregulares. Não sei se vocês já estão com as apostilas, mas sei que nessas apostilas tem essa lista de verbos regulares e irregulares. Ok? Então você vai ver aqui as frases, você vai ver qual que se encaixa melhor, ou qual verbo está da forma correta, e você vai responder ali embaixo. Bem fácil mesmo. Todo mundo ok então aqui com essa segunda parte das atividades? Ok. Então vamos lá para a atividade número 3. Aqui, olha a imagem, leia o texto e complete com os verbos do passado simples. Pessoal, que verbos? Esses verbos que estão aqui embaixo dessa imagem. Be, buy, go, take, travel, visit. Eles vão estar na ordem? Não, pode ser, não sei, tá ali, eu coloquei aqui aleatório. Pode ser que eles estejam na ordem, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não. Não sei, você vai ter que ler a frase ou o textinho aqui para conseguir completar da maneira mais fácil. Professor, eu não lembro qual esse verbo take. Eu não lembro o verbo travel, visit, go, buy, be. Não importa, não lembro. Posso pesquisar no Google? Não vou falar que não, porém não vá pegar e traduzir tudo que aí não tem graça. Só palavra por palavra tudo bem. Para texto, etc, não, né? Até porque esses verbos aqui a gente já viu todos eles na sala de aula. Mesmo em tão pouco tempo a gente conseguiu ver. E imagino que no ano passado vocês já tenham visto também. Tenho certeza que eu não tem todos vocês tiveram aula comigo no passado, mas os que tiveram, tenho certeza que já viram esses verbos aqui. Então você vai ler o texto, vai ver onde esse verbo se encaixa melhor, e depois disso você vai ter que mudar esses verbos que estão na forma do simple present para a forma do simple past. Mas como? Olhando aquelas regras que eu já acabei de mostrar para vocês. Pessoal, seguinte, alguém quer que eu mostre aqui depois? Não, na verdade vamos terminar aqui depois eu mostro para vocês tirarem a print, mais fácil. Então você vai ler o texto. Last vacation, I to Paris. I by plane. It was summer, so the weather sunny and hot. Lots of places, including parks and museums.
I wonderful photos and beautiful souvenirs. Então você vai pegar cada verbo desse daqui, que está no simple present, e passar para o simple past no texto, tá bom, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo. Só me dá um ok se todo mundo conseguir entender, por favor. Ok, vamos lá então. Que bom, tá todo mundo pegando bem fácil. E aqui, na número 4. Use the simple form of the verbs in parentheses to complete the sentences. Desculpa que era aqui o simple past, tá bom? Esqueci de uma palavrinha ali. Então, use os verbos entre parênteses no passado simples para completar as frases. Mesma coisa das atividades lá em cima. Você vai ler a frase, vai ver o verbo que está ali entre parênteses, que está, claro, no simple present, no presente simples, e vai passar esse verbo para o simple past, no passado simples. Bem fácil. Alguns verbos aqui estão que a gente não tem no nosso vocabulário, como rescue, but bem tranquilo. A gente consegue procurar esses verbos e achar a tradução, tanto a tradução como se ele é um verbo regular ou irregular, né? Ok? Então, my mother to India when she was a teenager. Você vai pegar o verbo go, vai usar uma das regras, ou caso ele não seja regular, você vai procurar a forma irregular desse verbo e adicionar ali na frase. My father a dog last Tuesday. Então, o verbo rescue, você vai procurar se ele é um verbo regular ou irregular. Caso seja regular, você vai usar as regras, ó, como a gente já viu, e colocar esse verbo para a forma do simple past. Mesma coisa do play, do do e do come. Ok? Todo mundo conseguiu entender então? Pode ver que aqui as atividades no simple past elas são bem tranquilas, bem fáceis, que até elas são bem parecidas. É muito focado nessa parte de mudar o verbo do presente para o passado. E aqui, na última, na número 5, pessoal, leia o texto e escolha a opção correta. Claro que a gente tem a imagem aqui, mas o importante é aqui embaixo, o texto. Hi, my name is Jason Walsh. I am from New York. This is a picture of me and my little brother, Jake. My father took these pictures 5 years ago when Jake was only a little baby. I remember that day. It was March 8th. Então, seguinte, esse textinho aqui bem fácil, bem tranquilo também, que a gente tem muito desse vocabulário, a gente já viu. Was, my name is, this is a picture. Todas essas palavrinhas aqui a gente já está bem habituado. Palavras assim, umas frases bem simples, bem tranquilas, a gente consegue entender. Nada demais. Mas caso precise, alguma coisa que não tenha entendido, acho que tudo bem buscar a procura de um dicionário, algum tradutor do tipo. Então, você vai ter que me escolher, dentro dessas opções, a opção correta. Apenas uma opção vai estar correta nessas 4, 5 que a gente tem. Então, A, B, C, D e E, apenas uma vai estar correta. Então, você vai ler o texto e vai me dizer qual dessas aqui está correta. Pessoal, então, seguinte, alguém ficou com alguma dúvida? De tudo que eu falei aqui, alguém teve alguma dúvida? Alguma questão, alguma atividade, alguma explicação que não ficou muito boa? Alguma coisa que não conseguiu entender? Tudo certo? Não? Então é o seguinte, pessoal, eu só vou então aqui estar mostrando para vocês novamente aquela parte que eu mostrei para vocês das regras. Claro que isso aqui vocês também conseguem achar na internet, porém é legal se vocês já tirarem aqui for mais fácil, que eu já tentei pegar simplificar da maneira melhor para vocês entenderem. Só tira uma print aí pelo celular ou pelo computador para vocês conseguirem utilizar esse material na hora que vocês forem fazer as atividades, tá bom? Então dá uma print aí no celular ou no computador, não sei onde você está vendo, e guarde aí para você na hora de fazer a atividade, as atividades. Porque além dessa atividade sobre o Simple Past, na semana que vem as atividades vão ser sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. Então a gente vai usar bastante isso aqui. Semana que vem eu já quero todo mundo bem craque para as atividades dos verbos regulares e irregulares. Vou deixar mais um tempinho aqui para vocês conseguirem tirar a print. Já passo ali para cima para vocês conseguirem também dar parte das regras.
Ok, ok. Então, vamos lá. Primeira regra. Por favor, dê um print aí para você conseguir copiar isso no caderno depois, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Já deu tempo, né? Segunda parte, segunda regra. Rapidinho, só um printzinho para você guardar e conseguir copiar depois, porque não dá para parar no meio da aula para vocês copiarem. Terceira regra. E a quarta e última regra, pessoal. Ok? Então, pessoal, seguinte. Pô, pessoal, seguinte. Era isso. Então, como eu já falei, peço desculpas pela ausência, porém, para a próxima semana, se você tiver alguma dúvida, todas as atividades estão lá na plataforma, positivo. E já dá uma olhada para a semana que vem, se tiver alguma dúvida, você trazer essa dúvida para a gente já conseguir retirar ela, tá bom? Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau e uma boa semana para todo mundo, pessoal. Vamos lá.